Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido na capoeira como Paradinha. Nós vamos dar continuidade ao estudo da obra do mestre Xarel, Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência. Pois bem, esse vídeo é o terceiro vídeo da quarta parte, né? Nós dividimos em 8 partes, então cada parte tem sido subdividida em 3 vídeos, para não ficar muito longo, né? Então nessa parte nós vamos ver a relação estreita da capoeira e a educação. Como que a capoeira adentrou no espaço educacional nas 3 esferas da educação básica e da educação superior. Na verdade, na educação infantil, na educação básica e na educação superior. Então nossa apresentação tem uma estrutura, ela seguirá o seguinte sumário: a capoeira metódica, a capoeira enquanto ginástica brasileira, a capoeira acadêmica, aquela capoeira no meio universitário, a capoeira arte e luta, a capoeira na escola, na educação básica, ou seja, no ensino fundamental e no ensino médio, os trabalhos relevantes acerca da capoeira e as considerações finais. Dando sequência à capoeira metódica, nós vimos nos vídeos anteriores as tentativas de fazer com que a capoeira se transformasse numa ginástica nacional. Nesse sentido, nós vimos o Guia do Capoeira ou Ginástica Brasileira, de ODC, de 1907, né? E nós vimos também, em 1928, a Ginástica Nacional, Capoeiragem Metodizada e Regrada, de Zuma Bular-Mark. Então, nós vimos também depois, quando o mestre Carlos Sena sai da academia de mestre Bimba, ele cria a capoeira estilizada, a Senavox, a academia Senavox, e aí ele começa a sistematizar a capoeira, colocar regras para que ela ganhasse um status de esporte competitivo. Em 1982, nós temos com o professor Inesio Pena Marinho a tentativa novamente de transformar a capoeira numa ginástica brasileira. A ginástica brasileira ressurge a 4 de dezembro de 1980, quando o professor Inesio participou da 5ª Roda de Capoeira, patrocinada pela Secretaria de Educação e Cultura, Fundação Cultural e Clube de Capoeira Biriba Azul, em Brasília. Essas rodas do Biriba Azul foram muito famosas. Nesse evento participaram integrantes de grupos de capoeira dos estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, diversas partes do Brasil. Eu creio que as especificidades dessas rodas de capoeira nós vamos ver no livro que eu vou estudar, que nós vamos estudar aqui posterior a esse, que é o Idiopraxis de Capoeira de Mestre Zulu, que eu já apresentei aqui no canal. Então é isso, a capoeira sempre passou por essa tentativa de fazer com que ela fosse caracterizada como uma ginástica brasileira, como uma ginástica nacional. A ginástica brasileira. O método de ginástica brasileira tem uma visão globalizada e contempla os aspectos biofísicos, sócio-históricos e filosóficos. Ou seja, uma visão holística da capoeira, ressaltando ainda a adequação das faixas etárias e valorizando a cultura, o folclore e as atividades após a profissionalização e na terceira idade. Desta forma foi dividido em seções citadas a seguir. Então esse livro, né, A Ginástica Brasileira, ele propunha essa subdivisão das áreas para a aplicação do conhecimento da capoeira. Uma seção cultural, uma seção técnica científica, uma seção pré-escolar, a seção escolar de 1º grau, né? Esse pré-escolar hoje é a educação infantil, esse seção escolar de 1º grau hoje seria o ensino fundamental, e essa seção escolar do 2º grau seria hoje o ensino médio. A seção universitária dos cursos superiores, seção pós-universitária, né? Os cursos pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, a seção de conservação, a seção desportiva, a capoeira, a seção folclórica, a roda de capoeira, a seção marcial, a capoeira arte marcial, e a seção de exercícios, né, uma coletânea. Então, o professor ele fez diversas palestras, ele divulgou esse método seu,
por diversas partes do Brasil, tentando fazer com que a capoeira, dentro dessa subdivisão de aspectos relevantes para o seu ensino-aprendizagem, sistematizado para cada faixa etária, para cada etapa da educação, seja na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, curso superior, pós-graduação. Ele sistematizou, olha, é isso aqui que se deve aplicar em cada etapa da educação da chamada ginástica brasileira, o ensino da chamada ginástica brasileira. Então a capoeira ganha o espaço acadêmico, a capoeira adentra dentro da universidade e ela é apropriada pelos cursos de educação física. Então os cursos de educação física têm determinadas cadeiras, determinadas disciplinas que contemplam o estudo da capoeira. Então vamos falar agora da capoeira acadêmica. Ainda Santos, 1990, reportando-se ao assunto, diz que a capoeira como educação física é uma disciplina necessária dentro do sistema educacional e considera que ela tem uma história importantíssima de resistência que deve ser transmitida aos alunos, concomitantemente, ao mesmo tempo, com movimentos, a musicalidade, o canto e até mesmo em diálogos democráticos participativos entre professor e aluno. O que ele está falando aqui? Olha, não podemos simplesmente pegar a capoeira e aplicá-la por ela mesma. Nós temos que contextualizar historicamente como que a capoeira surgiu, qual o caminho que ela percorreu até chegar aos bancos universitários, como que ela veio a se transformar em uma disciplina na universidade, quais foram os percalços, quais foram os avanços, os retrocessos, para que tenha uma certa coerência, porque não pode simplesmente chegar num curso universitário e vamos ensinar a capoeira, movimentação, música, berimbau, roda. Não, você tem que fazer a capoeira dentro de um contexto para que faça sentido para aquele acadêmico. Olha, realmente é muito importante eu aprender a capoeira, porque a capoeira faz parte da história brasileira, a capoeira faz parte da cultura nacional, a capoeira faz parte da nossa tradição. Falcão, do grupo Biriba Azul, diz que o seu enfoque principal está norteado para uma capoeira escolar, salvaguardando os interesses básicos para a utilização da capoeira como ferramenta educativa. E tem outras abordagens. Então, essas visões da capoeira acadêmica vai no sentido de utilização da capoeira enquanto um instrumento de socialização e um instrumento dos mais eficazes possíveis no sentido de educar. Educar para a convivência, educar para a tolerância, educar para a alteridade, o respeito para com o outro, o respeito para com o diferente. É assim que a capoeira tem que ser utilizada. A capoeira não é excludente, ela nunca foi. A capoeira é inclusiva, desde que trabalhada dentro desse princípio de contextualização histórica. A capoeira arte luta. Livro Idiopraxis de Capoeira, 1995, de mestre Zulu. Reportando-se a capoeira arte luta, Zulu a conceitua da seguinte forma: capoeira é arte luta brasileira formada pela conjugação de gesto, musicalidade, musicultura, com as qualidades físicas expressas na movimentação constante. Então, é uma movimentação dos corpos motivada pela musicalidade, pela musicultura. Santana, 1989. A ginástica é importante para o condicionamento físico-muscular, porém chama a atenção de que a capoeira em si já é uma boa ginástica, A capoeira, os próprios movimentos de capoeira já fazem parte de uma estrutura que pode ser aplicada sem precisar de meios externos. Você, com os próprios movimentos da capoeira, você trabalha a parte aeróbica, a parte anaeróbica, a parte de reforço muscular, de alongamento, de flexibilidade, simplesmente fazendo a movimentação de capoeira. Você vai no seu ritmo, você vai aquecendo o corpo, daqui a pouco o seu corpo está preparado para o jogo de capoeira, sem precisar alongar, sem precisar fazer flexão, sem precisar fazer abdominal, sem precisar fazer nada. A capoeira é em si uma atividade física, ela é em si uma ginástica.
A relação da capoeira com a educação física é de reciprocidade, e tanto os movimentos ginásticos naturais e analíticos, como os dos princípios e métodos de treinamento, são ferramentas que dão suporte técnico-científico ao ensino da capoeira, método de ginástica genuinamente brasileira. Não precisa falar mais nada, né? A capoeira na escola, no ensino fundamental e ensino médio, né? Antigos primeiro e segundo graus. De prática marginal à atividade escolar, né? Então, de prática prevista no Código Penal para dentro da sala de aula. A inserção da capoeira no meio escolar tem mérito de absorver professores de educação física com formação em capoeira, professores de educação física que são também capoeiristas, que vislumbraram a inclusão da capoeira nas aulas de educação física para suprir as deficiências de espaço, material e atividades para os dias chuvosos, né? Nós falamos no vídeo anterior que é muito fácil investir em capoeira porque requer o quê? O mínimo possível. Você precisa de um espaço e você precisa de um berimbau, um pandeiro, uma atabaque e pronto, né? Em determinados casos, para fins de treino, para fins de uma aula improvisada, um aparelho de som ali tocando uma música de capoeira, você consegue dar uma aula de capoeira. Reconheciam, de alguma forma, ser um conteúdo riquíssimo que despertava interesse dos alunos pela prática de movimentos sequenciais acompanhados da música. Logicamente, né, isso não é segredo para ninguém que a capoeira é fascinante, tanto para adulto quanto para criança, jovem e adolescente. Ela se identifica pelos valores afro-brasileiros que representam toda a historicidade e origem do próprio povo brasileiro, que nós falamos antes agora, né? Que a capoeira, ensinada dentro de um contexto, ela serve como um instrumento de educação, um dos melhores instrumentos de educação que nós temos. A capoeira na escola. Para Santos, a capoeira como educação física faz parte da nossa história. Contribui na formação de valores das crianças, jovens e adultos, favorece o espírito crítico reflexivo da nossa realidade. Logicamente, você trabalhando a capoeira dentro do contexto histórico, mostrando a questão da escravidão, mostrando a questão da repressão, mostrando a questão da transformação e da evolução da capoeira, mostrando a história de Mestre Bimba, de Mestre Pastinha, como eles sistematizaram a capoeira, como eles tiraram a capoeira da marginalidade e levaram-na para outras camadas sociais. A capoeira desenvolve as qualidades físicas de base, atuando como eficácia na melhoria da condição física geral, desenvolvendo sobremaneira os sistemas aeróbico, anaeróbico e muscular. Tem uma influência marcante no aspecto cognitivo, afetivo e motor. Estimula a coragem, a autoconfiança, a autoestima, a cooperação, a formação de caráter e da personalidade. Sou suspeito para falar, mas é o esporte mais completo que existe, né? Porque engloba todos esses aspectos, a musicalidade, a questão da coletividade e etc. Sou suspeito de falar, vamos ficar só nessa parte. Hoje é comum nós vermos a capoeira na educação infantil, criancinhas de 2 anos, 3 anos fazendo movimentação, brincando, aquele aspecto lúdico da capoeira. Nós vemos aí nas escolas de ensino fundamental, né? Mas de onde veio isso? Quem foi o primeiro? Quais foram os primeiros a levarem esse tipo de trabalho para as escolas? Professor Aristides Pulpo Mercês, em 1964, ano do golpe civil-militar de 64. Abre aspas. Tudo indica que o mestre Aristides seja realmente um dos precursores da capoeira na escola e o principal responsável pela disseminação de seu ensino na pré-escola e no primeiro grau no Brasil. Está no Manual de Ensino da Capoeira. Mestre Sena, mestre Carlos Sena, que implantou a capoeira no Colégio Militar de Salvador em 1975. O Colégio Militar aqui é do Exército Brasileiro. Mas nós temos que lembrar que mestre Bimba ensinou no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, que eu falei no último vídeo. Então não era uma novidade. Mestre Bimba já tinha levado a capoeira no CPOR também. O professor Evilásio de Azevedo realizou em 1978, na Academia de Polícia Militar da Bahia, uma pesquisa sobre capoeira e aptidão física. É interessantíssima essa parte do livro que traz essas histórias. Por isso que eu recomendo vocês adquirirem o livro, porque aqui nós estamos tendo só uma visão panorâmica desses assuntos.
Considerações finais. Percebemos ser a capoeira um instrumento bem completo para a educação integral dos seus jovens, do ensino fundamental, mostrando toda a sua riqueza pelas várias formas evidenciadas, suscitando uma motivação especial para professores e educando. A capoeira é festa, a capoeira onde ela chega, quando você abre uma roda de capoeira, todos nós já vimos, lota de pessoas, né? Quem não consegue ter a coragem de praticar, chega e se contagia, bate palma, canta, fica admirando. Então a capoeira é realmente fascinante e ela tem que ser explorada nos seus aspectos cognitivos, culturais, emocionais e etc. Nós temos que fazer uso da capoeira como um excelente instrumento de socialização e de divulgação da cultura brasileira. Axé.